Livro de Jó, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderia conter as palavras? Eis que ensinasse a muitos, e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçam, e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Mas agora, que se trata de ti, te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança a integridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal cegam o mesmo. Mas o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira se consomem. O rugido do leão e a voz do leão feroz e os dentes dos leãozinhos se quebram. Perece o leão velho, porque não tem presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma coisa me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos vindos de visões de noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, porém não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio. E ouvi uma voz que dizia: Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Eis que ele não confia nos seus servos, e os seus anjos atribuem loucura. Quanto menos aqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Desde a manhã até a tarde são despedaçados, e eternamente perecem sem que disso se faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Que diálogo pesado. E aí eu chamo esse momento aqui de conselho aos fortes. Não é fácil aconselhar os fortes. Não é fácil chamar a atenção dos fortes. E quando eu digo dos fortes, são aquelas pessoas que muitas vezes são aparentemente irrepreensíveis. São aquelas pessoas que já ajudaram muitas pessoas, são pessoas que dão bom exemplo, mas que estão passando por alguma adversidade e, claro, nesse momento, os fracos querem dar uma ajuda, querem colaborar, contribuir para que aquilo não aconteça, visto que não tem nada de maldade em querer colaborar, contribuir com aquele que está passando por adversidade. Não tem nada de problema nisso. E aí nós vemos algo muito interessante no conselho desse amigo de Jó. Elifaz, o temanita, ele traz algumas características muito interessantes com relação
ao comportamento de Deus observado pelo ser humano. Ele diz que não conhece justo que passe por adversidade. Ele diz que não conhece justo que morra na míngua. Ele diz que não conhece justo que pereceu sem a ajuda de Deus. São características que ele observou em sua jornada e que certamente lhe trazia informações superficiais de que Deus estaria ao lado de todos aqueles que estão bem financeiramente, bem com a saúde, enfim, bem. E de certa forma ele tem razão com relação a isso, visto que Jó não estava passando pelo que estava passando simplesmente porque era mau, ou simplesmente porque tinha negado o Senhor, ou porque estava cometendo pecados e por aí vai. Jó estava em uma situação extremamente complexa, visto que era incompreensível tanto para Jó quanto para os seus amigos que chegaram para aconselhar, para dar uma palavra de conforto. E ao mesmo tempo trazer à tona, trazer a esperança ao coração de Jó, que estava aflito. Que no capítulo 3, Jó rasga o seu coração e cai em prantos ao ponto de amaldiçoar o dia em que nasceu. E nós falamos sobre isso semana passada. Se você quer ouvir essa mensagem, tem aí no YouTube ou no Instagram também, fica salvo. Semana passada nós falamos justamente sobre esses lamentos do forte. Então, é muito interessante que esse amigo chega para trazer uma palavra de conforto ao coração de Jó, que estava passando por uma adversidade e, claro, por uma adversidade incompreensível aos seus olhos e, claro, incompreensível àqueles que conheciam a estrutura, a estatura de Jó. Jó era um homem extremamente conhecido por ser um homem íntegro em sua sociedade, em meio às suas amizades. E isso fazia com que Jó tivesse extremo crédito. E é por isso que Elifaz começa justamente enfatizando a questão de que nunca viu justos perecerem. E ainda chama a atenção de Jó que ele fortaleceu pessoas com mãos fracas e joelhos desfalecidos, mas que naquele exato momento de adversidade ele está se estremecendo, ele está murmurando, ele está reclamando, que foi justamente o que se passou no capítulo anterior. E ele traz justamente à tona de que está reclamando, porque está passando por isso aí, é por algum motivo, por alguma razão. E Jó achava que tudo isso não tinha nenhum tipo de razão. E claro que tinha uma razão. Deus não iria entregar um homem na estatura de Jó nas mãos de Satanás por orgulho. Deus não tem orgulho no coração. E Deus não iria entregar Jó nas mãos de Satanás simplesmente para provar a Satanás que tem gente fiel. Jó tinha um propósito com Deus muito profundo. E Deus tinha um propósito com Jó ainda mais profundo, ao ponto de cuidar de Jó nas suas falhas e fragilidades mais profundas, que nem Jó sabia, nem muito menos Satanás conseguia observar
essas falhas de Jó que precisavam ser corrigidas. E eu vou voltar a dizer aquilo que eu tenho falado sobre Jó. Um cara com a estatura de Jó não é tocado facilmente. Não é desestruturado facilmente. Não é. Jó tinha uma estatura reconhecida por todos aqueles que o acompanhavam. Jó mostra isso na prática quando tudo lhe foi tirado e ainda mais a sua saúde, e ele não volta atrás com relação à sua fé. Jó tinha uma estrutura tão forte que Satanás precisou ir muito longe, tentando fazer com que ele negasse o Senhor, com que ele mostrasse que Satanás estava certo. Satanás sim queria provar a Deus que estava certo. Deus não. Deus apenas aproveitou o desejo ardente de Satanás de querer destruir Jó como um propósito para corrigir algo em Jó e fazer Jó ainda mais forte. Fazer Jó ainda mais forte. Era isso que Deus queria de Jó. Fazer com que Jó ficasse ou se tornasse ainda mais forte. E essa adversidade que Jó passa, ela é esclarecedora para Jó. Desde o primeiro ponto, claro que Jó não reconhece tudo que está passando de adversidade, de dificuldade, de problema de imediato. Jó pensa que simplesmente o mundo caiu sobre ele e que ele não tem nada a ver com isso. E que não faz o mínimo de sentido. Jó não entendia o que estava se passando. E é justamente isso que nós temos que parar muitas vezes para observar, que as adversidades que vêm sobre nossas vidas, ela tem um propósito. Ela tem um propósito. E esse propósito muitas vezes é doloroso, esse propósito muitas vezes machuca, porque nós não entendemos o todo. Nós não entendemos o todo. Jó não estava entendendo o que estava se passando sobre sua vida, ele só sabia que tinha perdido tudo e que estava ali à míngua e agora recebendo o conselho do seu amigo Elifaz. E ainda que Elifaz chegasse já com uma palavra de moral em relação a Jó, dizendo, cara, tu é forte, poxa, presta atenção, se está passando por isso aí, tem calma, porque Deus não deixa os seus desamparados. Se está passando por isso aí, tem alguma coisa por trás disso. Então as perdas da vida de Jó, elas eram de fato importantes para revelar a Jó um todo, um contexto muito mais amplo. E aí, o que Elifaz traz aqui como palavra, que Deus não deixa os seus desfalecerem, que Deus não abandona os seus, que os justos não perecem diante de Deus, ele estava certo. Ele estava certo. E é justamente isso que é importante de nós sabermos, que se nós estamos passando por adversidade, se nós estamos passando por problemas, nós precisamos entender que isto faz sentido. Nós precisamos apenas buscar qual é o sentido disso estar acontecendo.
Muitas vezes, e aí eu falo especificamente com Walter Fernandes, muitas vezes, Walter, Deus permite que adversidades aconteçam para afastar quem não presta ou quem está fora do propósito dele. E é muito doloroso esse afastar de Deus. Eu não posso dizer suporta sem sentir a real dor de quem está lá do outro lado ouvindo o conselho. Eu só posso dizer que confia no Senhor. Confia nele. Porque em algum momento você vai ser esclarecido por que isso está acontecendo. Até esse exato momento, no capítulo 4 de Jó, ele não sabia exatamente o que estava acontecendo. A única coisa que ele sabia era que estava em aflição, que tudo tinha se perdido e que ele estava ali enfermo. Era a única coisa que era clara para Jó. Era o sofrimento. O mais além disso ele não sabia. E aí os seus amigos começam a chegar justamente para começar a trazer à tona esclarecimentos para a mente de Jó, para entender de que Deus está adiante dele. E que ele apenas parasse para observar o que precisava ser corrigido. Porque, como eu bem falei, se a adversidade veio, é porque ela veio para uma correção, para um ajuste. Não olhe para o outro, não tem a ver com o outro. Tem a ver com você. Tem a ver com você. Porque o outro você não pode corrigir. O outro você não pode mudar. Você só pode mudar você. Você só pode corrigir você. E aconselhar gente forte não é uma coisa fácil. Principalmente quando tem a estatura de ouvir da voz, de ouvir da boca de Deus dizer: homem fiel e temente a mim. Imagina a estatura de Jó. Homem fiel e temente a mim. Peraí, se Deus disse que ele era fiel e temente a ele, como é que Deus tinha algo para corrigir? Era tão profunda a correção que Deus precisava fazer que nem Satanás conseguia ver. Nem Satanás conseguia ver. Mas Deus vê todas as coisas. E o que ele, na verdade, queria não era ver Jó em sofrimento. O que, na verdade, Deus queria era ver Jó lá no final do seu livro. Muito mais forte, muito mais poderoso em palavras, em ações, expressando ainda mais o reino. O Jó no final do livro é muito melhor do que o Jó do começo do livro. Se o Jó do começo do livro tinha aval de Deus, imagine o Jó do final do livro. Ele tinha ainda mais aval de Deus. Ainda mais. E claro que quando nós observamos todo o contexto de Jó e nós percebemos esse conselho que ele traz, nós vemos que faz todo sentido. O que ele está dizendo aqui, ó, lembra-te agora, qual o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos?
Presta atenção, Jó. Tu sabes que isso não é notório, que isso não é visto por aí. Tu sabes que pessoas que estão nesse caminho de fé e de retidão diante de Deus, essas pessoas não perecem. Essas pessoas não somem, não são excluídas do plano, do projeto de Deus. Elas estão dentro do projeto, elas estão dentro do propósito. Agora, aqueles que semeiam a iniquidade, aí esses vão ver o peso da mão do Altíssimo. Esses vão ver o peso da mão do Altíssimo. Por isso nós devemos entender que todo esse conselho que é trazido para Jó não é um conselho de dizer assim: ah, Jó, eu sei mais do que você. Jó era tão forte que nesse momento em que ele estava, ele teve essa sensação. Ah, tu vem falar isso para mim porque tu é mais forte do que eu, ou porque tu é melhor do que eu? Você percebe nas palavras de Jó um pouco dessa altivez. Mas baixa a bola aí, Jó. Todo conselho é bem-vindo. Escuta o conselho do apóstolo Paulo. Escuta tudo e retém o que é bom. Escuta tudo e retém o que é bom. O que serve, ó, bota aqui, ó, no saco com fundo. O que não serve, bota no saco furado e deixa embora. Deixa embora. Deixa embora. Se o conselho é válido, saco fechado. Se não faz o mínimo de sentido, saco furado e vai embora. Mas o que não pode é não observar o que está se passando, é não ter a real noção de que muitos conselhos nos trazem clareza sobre o que nós estamos passando. E muitas vezes nos achamos tão fortes que não somos capazes de ouvir um conselho de alguém que nós observamos e aparentemente é mais fraco do que nós. Mas muitas vezes daquela pessoa fraca é que sai uma palavra que pode mudar todo o jogo, todo o sentido. Uma palavra. O tempo que Jó passou nessa adversidade foi justamente o tempo dele entender o que estava se passando e corrigir o que estava errado. Corrigir o que estava errado. Que nós possamos ser rodeados de amigos, ainda que mais fracos do que nós, mas que sempre são sensatos e que sempre nos trazem uma palavra de conforto. E que esses nossos amigos estejam dentro do nosso mesmo propósito, que é estar próximos de Deus, que é estar conectados com o Senhor, que é servir a Jesus com alegria. Que possamos ter amigos como Ele faz. Que em momentos de adversidade possam nos trazer um conselho, um esclarecimento. E que em nome de Jesus sejamos fortalecidos. Sejamos fortalecidos. Fortalecidos. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a tua vida e lembre-se, se estás passando por adversidade, acorda. Pode ser alguma correção, algum ajuste de Deus na tua vida. Escuta os conselhos, absorve, analisa por inteiro a tua vida
e se corrige. Porque sempre, quando nós passamos por adversidade, o problema não é do outro. O problema é em nós. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Você que está aí no YouTube, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar essa mensagem com pessoas que você acredita estarem necessitando dela. Deus abençoe sua vida e até a próxima. Tchau, tchau.